Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um A Arte de Servir. Não, A Arte de Servir. Eu falei a arte, temos de novo, tá vendo? E esse podcast semanal, eu sei que o Ivan também e o Caio também, toda semana eu devo assistir assim uma quantidade de vídeos dos canais que eu sigo de informação jornalístico, canais de YouTubers, acompanhando todos os acontecimentos, tentando fazer um trabalho de interseção, né, Ivan? A ideia de tentar. Eu sempre estou pensando o que Deus está pensando sobre tudo isso. A palavra intercessão é a palavra hiperitugano, né? Hiperitugano, que significa entrevistar, né? Abraão entrevistou Deus. Deus, o que você vai fazer? Você vai fazer? Você está aí para Sodoma e Gomorra? O que você vai fazer? Né? Qual que é o seu plano, né? De alguma forma eu posso participar, eu tenho alguma forma que eu possa ajudar, enfim. Eu penso que a gente está o tempo todo trabalhando nessa mesma perspectiva, no sentido de, assim, o que está acontecendo, né? Deus, o que Deus pensa sobre tudo isso, né? Desde o indivíduo, as grandes catástrofes naturais. A teologia pública é regular a nossa câmera de uma forma que o foco fica cada vez mais nítido, mais claro para as pessoas, para a sociedade como um todo. Como a Bíblia muito bem diz, Deus ele faz o sol nascer para o bom e para o mal, para o justo e para o injusto. Jesus ele disse isso, ficou claro. Então Deus pensa assim, né? Independente se for bom ou mal, se for justo ou injusto, ele faz o sol nascer. É uma ideia sobre Deus e é uma ideia pública sobre Deus, né? Então esse podcast é um podcast que vai fazer essa reflexão, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre tudo que acontece, tudo que está acontecendo à luz ou na ideia da interseção, do espírito gano, da entrevista, tentar aqui flertar o mais próximo possível de uma interpretação saudável, não religiosa, não doentia, não tóxica, que coloque um peso ou que apresente algo sobre Deus que não é de fato o que ele pensa. Mais uma conversa, Ivan? Tamo junto, Kaká. Mais um Arte de Servir, né? Isso Nós aí, estamos aí isso aí. mais uma semana e encorajar você que está acompanhando nosso conteúdo aí pelo YouTube e também nos cortes pelo Instagram a compartilhar o nosso conteúdo com as pessoas que você acha que podem gostar também do que a gente está falando, deixar a sua sugestão também de temas, de pautas, para que a gente possa estar trazendo aqui sempre um conteúdo mais especializado, mais novo e que possa tá indo de encontro às necessidades também daquilo que você quer ouvir o nosso comentário aqui, sempre com uma pegada passando aí pela questão da teologia, né, da cosmovisão cristã. Esse é um pouco do nosso arte de servir. Não é É isso aí, isso aí, Cacá? é isso aí. E nós vamos começar falando um pouquinho hoje sobre, com certeza, o assunto central da mídia hoje. Não é os playoffs da NBA, né, Ivan? É, rapaz, Que tá embora tá quente fervendo, né, rapaz? quente pelando, quente pelando. Você tá desistindo do futebol aí que tá um pouco desanimador. Os playoffs da NBA tá bem. Essa série do Nuggets com o Minnesota tá Quem achou que o pegando. Nuggets ia sucumbir, Não foi. perdeu duas em casa, ganhou duas Meu fora, né? Deus do céu. E o Dallas também, eu tô de olho no Dallas, tá? O Nicole Jokic e o como é que chama? E o Qual é o nome? Dondic, O Doncic é, e o Kai Irving. isso. Eles estão Vai fazendo. dar a final vai ser essa aí. Vai ser essa, A também final da, acho. da, Também acho. da conferência, né? Mas eu acho que o Minnesota passa, não sei, ainda tô com um sentimento. Mas tirando isso, né? O principal noticiário, tudo no Brasil É, hoje está em torno desse momento dramático que o Rio Grande do Sul está sim. vivendo. Tanto nas questões políticas, questões ambientais, religiosas, jornalísticas, tudo, econômica. Realmente, hoje eu ouvi falar sobre o aeroporto, né? Como até a questão do futebol, do Campeonato Brasileiro, né? Tudo É, isso mexeu com mexeu com um membro do corpo, né? A nação inteira está sentindo o impacto é.
né? Milhares de pessoas no Brasil muito solidário nesse momento, muitas pessoas doando, doações importantíssimas para toda essa reconstrução. É, muita confusão, né? Muita confusão, muita gente ainda com um objetivo de likes, de buscando formas de aparecer e de conseguir aí lucrar um pouco digitalmente com a catástrofe, né? Sim. Mas muita gente boa, muita gente boa, muita gente se importando com pessoas, com animais, com pets, cavalos, com a vida, né? Muita gente sentindo muito, muito mesmo esse momento. Eu que participei de muitas situações como essa assim na minha vida e sempre me coloquei. Nós estamos mandando uma equipe essa semana, juntamente com a Touch Peace, uma equipe do Ele Clama, que está indo para lá para poder fazer um trabalho diferente, além de ajudar, né, na distribuição de doações, mas fazer um trabalho de atendimento às pessoas que estão sofrendo ali, né, com problemas emocionais, problemas que realmente o impacto, né? Eu estava escutando o Jeff falando agora, repostei esses dias, ontem, o Jeff que foi lá de Petrópolis, né? Petrópolis não, foi a cidade dele, do Jeff qualquer mesmo, que também houve a Teresópolis, Ah, sim. No Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro. Foi em 2011, Teve... 2010 para 2011. Foi muito forte aquelas encostas, né? Que desceram todas ali. Exatamente. O Jeff, que é muito amigo nosso, né, que ele veio morar comigo já em 2011, ele perdeu o filho, né? Ficou 5 horas soterrado com seu filho, né? E com seu pai e com sua mãe debaixo da terra. E ele falando um pouco sobre o impacto, né? Até espiritual, até mesmo acreditar se Deus existe mesmo, né? Por que ele deixou acontecer isso? Ele perdeu o filho dele nesse momento. Eu estava escutando ele falando ontem, e ele falando, continua, creia, as coisas vão voltar para o lugar. E, infelizmente tem as perdas, saber administrar muito bem isso e não parar, não desistir. A vida, ela precisa continuar. Então é muito legal. Mas, Ivan, em meio a tudo isso, em meio a tudo, acontecendo um turbilhão de situações, né? E uma das coisas que entristece muito a gente mesmo, né? Tipo assim, são as histórias que são contadas por esse câncer mundial que é a polarização, né? Essa guerra do protagonismo, essa guerra de narrativa, essa guerra de quem vai lucrar mais, menos, politicamente, digitalmente, financeiramente, enfim. É impressionante como isso é uma realidade no Brasil e como isso tem sido muito prejudicial para qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, eu estava escutando esses dias todas as fake news, né, que está acontecendo, né? Todas elas, né? Existe fake news produzida por inteligência artificial, imagens produzidas por inteligência artificial simulando possíveis situações. Então, assim, é um absurdo do absurdo, do absurdo, do absurdo, do absurdo. E, e uma das coisas também que tem acontecido muito é essa culpabilização. Eu não sei se existe essa palavra, se eu inventei aqui agora, mas é um culpando o outro. Quem é o culpado de tudo isso? Quem mais está fazendo em tudo isso? A sociedade civil, ela se organiza, ela está fazendo todo o trabalho, o governo está se ausentando, né? É verdade, na lógica, assim, tem que inventar fake news até um pouco mais inteligente, né? Porque que governo, que talvez numa das maiores catástrofes da história não vai querer sair bem disso. Por exemplo, poxa, uma oportunidade de mostrar serviço, eu fui votado para isso, precisam de mim agora, eu vou me ausentar, eu tiro no pé. Com certeza, o governo entrou com tudo, está fazendo assim o máximo que pode, tanto o estadual quanto os governos municipais, quanto o governo federal. E eu tenho visto assim o exército brasileiro, né, com milhares e milhares de pessoas trabalhando, salvando. Eu tenho visto a sociedade civil
com jet ski, com barco, de todas as formas, fazendo. Gente, é um multirão, não existe nesse momento quem está fazendo mais ou menos. Agora é a sinergia que está acontecendo, não é uma disputa de quem faz mais, agora é quem pode fazer, né? É o que dá para fazer, o máximo possível. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse drama. E o que você tem observado sobre isso, Ivan? É realmente uma coisa que entristeceu muito o coração da gente vendo a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Para além de ver, né, as cidades totalmente cobertas de água, É muito triste. muita gente que morreu, muita gente desabrigada, muita gente que não vai poder voltar para suas casas, né? Nossa, exatamente. Uma coisa que entristeceu muito meu coração foi ver a produção de mentira. Pessoas parando, gastando seu tempo para produzir inverdades e para poder fazer com que estas notícias falsas movimentem em redes sociais de maneira tão grande, né? Tão poderosa, tão violenta. E uma coisa que eu acho que demonstra uma falta de amor, de sensibilidade, né, Cacá? De uma falta de humanidade, né? Muito grande, porque a mentira em escala industrial, do jeito que está sendo colocada, num momento de gravidade tão grande como está acontecendo no Rio Grande do Sul, a mentira mata. Mentira mata. Quando algumas pessoas produzem mentiras de que as doações que estão sendo feitas não estão conseguindo chegar até o Rio Grande do Sul, isso gera em pessoas que estão pensando em enviar doações um desânimo de enviar a sua doação. Sim. Então, a pessoa pode deixar de enviar uma doação achando que ela não vai chegar porque ouviu uma fake news, né? Deixar de fazer uma movimentação de carga, deixar de fazer uma doação em dinheiro e também desvia o foco e a energia das pessoas que estão trabalhando, que muitas delas têm que parar tudo que estão fazendo para poder desmentir uma mentira, né? Isso é terrível. Eu vi lá secretários municipais, secretários de Estado, ministros, pessoas responsáveis por defesa civil, pessoas responsáveis pela ação do Exército, tendo que parar o serviço deles para poder produzir uma mídia, para poder produzir um conteúdo, para desmentir uma mentira que pode prejudicar o trabalho que está sendo feito. Perfeito. Isso gasta o tempo do camarada, gasta a energia do cara e gasta até dinheiro. Porque, de repente, você gasta ali milhares de reais para poder fazer uma publicação que precisa de ser feita para desmentir uma fake news que rodou em milhões de contas, né? Porque essa fake news prejudica o trabalho que está sendo feito de restauração das casas, das vidas, das pessoas que ainda precisam ser resgatadas, né? Então, cara, isso é muito baixo, isso assim entristeceu demais meu coração de perceber como que a maldade do ser humano ela consegue ser manifestada num momento em que a gente viu o amor também renascer no coração de tantas pessoas, né? Que com o coração cheio de chama, de vontade de ajudar, saíram do Acre, do Amazonas, do norte, do nordeste do país, viajaram 4 dias para poder ir lá para o Rio Grande do Sul, para entrar debaixo d'água e andar de canoa, andar de barco para poder resgatar as pessoas, para ajudar dentro de um abrigo, né? Então você vê uma pessoa que doa a vida dela, até na possibilidade de pegar uma doença numa água daquela, para poder salvar uma vida, e ela fica tão feliz de estar salvando uma vida. E de outro lado você vê uma pessoa que para na frente de um computador, edita um vídeo de maneira tortuosa, pega uma fala e descontextualiza, inventa um texto que não existe, inventa uma imagem com inteligência artificial, igual você está dizendo que viu esses casos, para poder tumultuar um ambiente onde as pessoas estão preocupadas ali em salvar a vida. Exatamente. Né? Então, cara... Inclusive, uma das falas que eu, na hora que eu escutei, eu entendi. Bom senso. Um governador do estado, o Eduardo, né? Sim. Ele faz uma... O cara tá estressado. O cara tá, assim, sem dormir por dias. O estado dele tá debaixo d'água.
né? E com certeza ele está lidando com demandas de todas as pessoas, inclusive a classe empresarial do Estado deve estar com, poxa, cara, a gente quebrou, a gente não tem como ressuscitar, é, a gente inviabilizou as nossas empresas. E ele faz uma fala ali naquele momento ali, talvez a pauta que estava na cabeça dele, foi inclusive assim, as doações estão chegando, é, vamos pensar em alguma coisa aí, porque para ver se consegue valorizar um pouco Ah, sim. o mercado aqui Enfim, ele foi uma fala infeliz, É. foi uma fala errada, foi uma fala Talvez mal colocada, né? mal, não, Mas. fora do contexto, mas virou Isso, manchete, é. virou manchete. Depois ele veio, pediu perdão, né? Falou assim, ó, foi infeliz, eu reconheço. De fato foi, mas sabe, tipo assim, hoje as pessoas estão procurando uma forma de semear a É. discórdia, né? De fomento mesmo, né? Tipo assim, é uma brecha, e ninguém pode dar uma brecha. É uma fala, é uma, um gesto, é qualquer coisa que acontece, vira manchete, vira motivo de criar um factóide. Inclusive, um prefeito, né, de uma das cidades, ele percebeu que o ministro ligou para ele, né, porque eles estavam numa conversa, num Ah, debate, sim. e ele preocupado em lacrar, bicho. O É. cara preocupado em lacrar. Ele não tá preocupado com o povo dele, não estava preocupado ali com as pessoas. Ele tá preocupado em lacrar, ele tá preocupado de ter uma fala que ofendesse o ministro e colocasse o ministro em calças curtas ali e para movimentar a rede bolsonarista para poder aquecer os comentários, olha que absurdo o ministro, É. olha aqui o presidente não se importa com a gente, enfim. Então, assim, essa predisposição a brigar, sabe você passar num sinal, alguma coisa de carro, você tá tranquilo, e tem uma pessoa dirigindo com uma predisposição de briga, Sim. sabe? Tipo assim, qualquer situação é uma oportunidade. Ah, não sei o quê, vai. Eu vejo que a sociedade está assim, ela está melindrosa, qualquer situação é uma oportunidade de brigar. E aí vem a mentira, né, Ivan? Aí vem a mentira, que é uma forma que eu tenho de argumentar sobre coisas que não aconteceram, mas eu ganho razão, eu lacro naquele momento. E Sim. uma vez que eu lacrei naquele momento, eu consegui sair vitorioso, mesmo falando mentira, não tem como você desmentir aquilo ali, não. Dependendo da escala que aquilo ali ganha, em menos de minutos, você não consegue, pegar um travesseiro É, eu lembrei dessa fala sua. de pena assim, abrir no vento, Sim. você não recolhe de Não novo, recolhe não. mais. E eles sabem É. disso. E a mesma rede que absorve, não absorve depois o argumento desmentido. Sim. É. Não viraliza tanto, a mentira viraliza muito rápido. É. Porque as pessoas já estão preparadas, elas já estão esperando alguma coisa para reafirmar que o lado delas está certo Sim, e exatamente. que o posicionamento político dela está coerente. Agora eles vão ver. É. É uma situação muito delicada. É o chamado viés da confirmação, né? A É, pessoa já tem uma posição contrária a determinada pessoa. Então, se você fala qualquer coisa mal daquela outra pessoa, ela fala, tá vendo? Eu sabia. sim, Isso, aquilo, ela já se empolga porque isso confirma o entendimento dela. sim, Mesmo se essa notícia for mentira. Para ela não sim, importa se é verdade ou mentira. é, Veio confirmar o pensamento e o entendimento dela, né? sim. Se você apresenta uma verdade que for positiva sobre aquela pessoa, ela vai. Entra por Nossa, aqui, sai pelo outro ouvido. Não, ela não interessa para ela ouvir nada de Deus positivo abençoou sobre aquela aquela pessoa. pessoa. Pô, Deus, tem É, certeza que você. é. Não é possível que Deus vai fazer isso, né? É, Então é o chamado viés da confirmação, que é uma ferramenta terrivelmente utilizada hoje nas redes sociais, sabe? Nessa política da lacração, nessa política do like, aham, da, da busca por votos, independente de se destruir pessoas ou se destruir organizações, não importa. O que eu quero é alcançar os meus votos, o que eu quero é alcançar meu like, o que eu quero é alcançar mais seguidores na rede social. E infelizmente está acontecendo muito agora nesse momento de crise, né? Eu gravei um vídeo essa semana falando que nos momentos de crise também surgem oportunidades, né?
E aí, nesse momento, muitos viram uma oportunidade de tentar dominar a narrativa da cena política nacional, Sim. né? Porque mudou-se as bases, Sim. né? Mudou o foco. É um momento novo. Então, nesse momento novo de rearranjar o cenário do debate político nacional, se viram um momento de tentar chegar na frente, de tentar pautar, né, o que está sendo discutido. E isso poderia ser positivo se a gente não tivesse no momento hoje onde as pessoas estão morrendo por causa de construções de narrativa política eleitorais, né? Então, ou seja, isso não é honesto para esse momento. Isso não tem amor nisso, né? Não se coloca em primeiro lugar as vidas que estão ali necessitando de ser resgatadas, de serem cuidadas com o que comer, com o que vestir, daqui a pouco com a sua casinha de novo para poder voltar, ou se vai para uma casa nova, né? Isso não está sendo colocado em primeiro lugar pelas pessoas que estão querendo simplesmente aproveitar desse momento para poder controlarem a narrativa da política nacional. Sim. Então, se a gente for fazer política desse jeito, não é mais a política que resolve o problema das pessoas. É a política feita para o seu próprio umbigo, a política feita para o seu próprio interesse, é a política onde você só quer ter um espaço de poder. Sim. Né? Hoje a política, infelizmente, para muitos, não é mais um espaço, uma ferramenta de se fazer o bem social. É um espaço de poder, de eu estar comandando, de eu estar no centro das atenções, né? Então isso é um desvio da função, da característica, da necessidade que a gente tem de política, né? Que é poder conviver em sociedade e isso que eu acho que tem que ser resgatado. E nesse momento que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, é um momento sim da gente poder debater para poder entender exatamente a função hoje do Estado, Perfeito. a função hoje dos políticos, porque tudo que está acontecendo lá agora é fruto de construções certas e erradas que nós fizemos no tempo, Perfeito. como sociedade. Perfeito. Estourou nisso lá agora. Perfeito. Então a gente tem que discutir como que nós, como sociedade civil e como Estado, vamos reagir a uma catástrofe como essa agora e uma futura que pode vir a acontecer. Sim. E como que nós, sociedade civil e Estado, vamos agir para que não tenhamos catástrofes como essa provocadas pela mão humana daqui a 5, 10, 20, 50 anos. Né? Eu acho que é um momento agora da gente, como sociedade, parar para discutir isso. Não é esse ego, essa vaidade de agora eu vou aproveitar esse momento para poder estar em evidência e para poder virar a mesa aqui e poder conduzir a pauta política do Brasil. Isso é pequeno, se nessa pauta sua não está a solução, a resolução de fato dos problemas, né? Perfeito. O que a gente precisa de resolver o problema agora é o seguinte: o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá em Dubai, que também está debaixo de água. Eu vi umas cenas lá na região ali do Afeganistão, que também é uma coisa terrível, as enchentes que foram geradas lá, casas e casas varridas por água e lamaçada também. Então, nesses últimos dias, a gente viu isso acontecendo em algumas regiões do mundo e os especialistas, os ambientalistas, provando por A mais B pela ciência que isso está sendo ocasionado pela ação do homem que não levou em conta a natureza e a sua natureza, né? A natureza da natureza, né? Para poder usar uma brincadeira de palavras aqui, e não levou em conta isso quando fez as suas ações de desmatamento, de construção de cidades, de construção de indústrias poluidoras ou que consomem demais os insumos naturais, quando a gente não cuidou do nosso lixo produzido em casa, produzido em escala industrial, né? Quando a gente não reciclou o lixo da nossa residência ou mesmo aquilo que é produzido em escala industrial. Então, se é isso que de fato está gerando o que a gente está vendo acontecendo agora nessas catástrofes, é o momento da gente poder repensar como Estado e como sociedade a nossa ação diante disso tudo, para que a gente possa mitigar para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, essa condição que está se apresentando agora, nesse novo momento que a gente está tendo no mundo agora. Eu acho que isso já estava sendo dito que ia acontecer há muito tempo, Sim. mas ninguém ouviu. Sim. E agora o negócio escancarou na nossa cara.
Não tem jeito mais agora de alguém poder não agir de maneira diferente diante do que a gente está vendo acontecendo no Rio Grande do Sul. Então é um momento agora de, como sociedade, de como Estado, de como político ou de como eleitores, a gente poder pensar de uma maneira diferente para poder a gente reagir diante desses acontecimentos. Ivan, duas coisas importantes. Uma é que, só para cooperar com o que você falou agora, que eu achei muito legal, é que um pesquisador, né, de fake news, né, um especialista sobre fake news, ele está falando esses dias que o fator Rio Grande do Sul talvez seja um dos maiores, uma das maiores situações que aconteceu nos últimos anos com potencial de furar a bolha Perfeito. do negacionismo ambiental. Sim. Ele falou tipo assim, cara, o poder que essa situação trouxe. Eu estava vendo um prefeito de uma cidade, acho que eu não sei se foi o prefeito de Canoas, eu acho que foi de Canoas. Ele estava na beira do rio e ele mostrando uma foto de antes, de como estava construído e agora. E ele falando que aqui tudo aqui era construção de casa. Ele falou assim. E foi devastado, um bairro inteiro, tudo assim, assim, a água levou tudo, ficou aquela terra, aquele barro, né? E ele falou assim, agora é a hora. Eu achei essa fala dele assim sensacional. Ele falou, agora é a hora da gente repensar se aqui é ou não, de fato, um lugar para reconstruir um bairro ou devolver este lugar à natureza. Devolver a natureza. Ele falou essa palavra. Que frase. Ele falou assim, ou devolver este lugar à natureza. E ele falou assim, pode ser que a gente tenha que devolver a natureza nos lugares que a gente avançou indevidamente, né? Com aterros, de forma inconsequente, sem pensar que isso teria riscos no futuro. Sim. Isso em relação a tudo. A tudo. E como é um podcast de teologia pública, eu separei um texto aqui para a gente fazer uma análise desse texto bíblico, que é uma profecia. O título é A Corrupção Geral de Israel. A corrupção geral. Lembrando que corrupção, a palavra corrupção, corromper, significa mudar a origem de alguma coisa. Então, todas as vezes que nós alteramos a ordem natural, como você colocou muito bem, das coisas, nós estamos corrompendo aquilo, né? Seja qualquer situação que originalmente foi criada para funcionar de uma forma, se você corrompe aquilo, você vai ter as consequências. Aí a profecia de Oséias, no capítulo 4, fala assim, ouve a palavra do Senhor, isso aí agora é Deus, né? Enquanto muitas pessoas agora estão atribuindo que Deus está julgando, Deus está condenando, né? Aí a questão é, será que é Deus que está julgando? Que nem eu acho muito interessante o ano do jubileu, né? No ano do jubileu, em Levíticos 25, fala o seguinte, de 50 em 50 anos, aquela pessoa que comprou uma terra, por exemplo, ela comprou um pedacinho de terra para construir sua casa, para fazer seu plantio. Depois de 50 anos, essa pessoa tem que devolver a terra para de quem ela comprou. Ou melhor, ela tem que devolver a terra para o propósito pelo qual ela comprou aquela terra. Então eu comprei a terra para fazer tal coisa. Depois de 50 anos, minha mão de obra já não vale tanto, eu já estou mudando talvez de uma fase para outra fase da vida, essa terra tem que voltar a ser colocada de novo no propósito pelo qual um dia ela foi comprada. Aí Deus fala o seguinte, por quê? Porque a terra é minha e vocês são apenas peregrinos. Eu acho isso muito interessante, que nesse momento da história em que as pessoas estão assim, onde existem pessoas cada vez mais ricas e cada vez mais pessoas pobres, onde o paradoxo, onde a desigualdade social ela tem aumentado, né?
ela tem crescido no mundo afora, cada vez mais pessoas têm mais posse de terra, de propriedade, de estrutura, e cada vez menos pessoas têm acesso. E nesse texto, Deus vai falar assim: a terra é minha. Você vai morrer, você não vai levar essa terra. Ela é só uma utopia. Você pensar que essa terra ela vai garantir alguma coisa para você ou para os seus sucessores. Então, é muito interessante que no livro de Levítico, no ano do jubileu, uma das coisas que tinha que acontecer é a devolução da terra. E quando você não devolve a terra para quem devidamente ela, de quem ela é, por exemplo, as margens do rio é do rio. Se você, por uma questão da Revolução Industrial, eles encurtaram os rios na Holanda, né? Tirou as margens, o rio não tinha para onde correr, não tinha absorção, fizeram cimento, por uma questão de produção, de conter água. A água chegou um determinado momento, a água estourou tudo, quebrou tudo, inundou a cidade inteira, perderam tudo. Não respeitou. Aí eles tiveram que replanejar a cidade, refazer tudo de novo como era anteriormente, devolvendo esse. Aí a cidade parou de inundar. Então, É o nosso Rio Arrudas aqui, né? é o nosso Nós já vimos cena daquele Rio Arrudas naquela parte do Boulevard, né? Que a água até explode para cima ali. Em chuvas que nós tivemos que estão muito longe de serem semelhantes ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, acende um alerta para a região metropolitana de Belo Horizonte. Exatamente. Que se cair uma chuva daquela aqui, sim, uau. É a mesma coisa. Agora olha o texto, Ivan. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. É uma palavra de Deus contra Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Então, é muito legal. Deus tem uma contenda com aqueles que ele confiou a terra. Vamos colocar assim. Porque nela não há verdade. Só fake news, nem amor. Né? Não existe a ideia de cuidar do outro, do compartilhar. E nem o conhecimento de Deus. Né? O que só prevalece é o perjurar. Que o perjurar aqui é o amaldiçoar, o amaldiçoar o outro, né? O que prevalece é só apontar o dedo para o outro, amaldiçoar o outro, mentir, matar, furtar, corromper, adulterar, arrombar, homicídios sobre homicídios. Olha só, e por isso, por todas essas distorções, do mentir, do matar, do furtar, do adulterar, do prejurar, né? Todas esses mecanismos que vão corrompendo a forma de viver, o outro, o meio ambiente, tudo, toda essa ausência do homem, da mulher, preocupado com o coletivo, com o outro, com o amor, com não desconstruindo o outro, enfim. Por isso a terra está de luto. Então a terra sofre quando o homem vive nesse mecanismo de ambição. E tudo que mora nessa terra acaba se desfalecendo. Assim como os animais do campo e como as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Por quê? Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes. Tipo assim, o povo, eles reagem de acordo com a sua religião, com a sua crença. Então, se no meio do sacerdote, da estrutura religiosa, daqueles que deveriam estar trazendo a pauta do amor, do perdão, eles estão fomentando a ideia do ódio, da mentira, enfim, de toda essa pauta. Por isso, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusam. Por isso tropeçarás de dia o profeta contigo, e tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque falta o verdadeiro conhecimento de Deus.
Tipo assim, além do caos, além da terra estar perecendo, além dos peixes do mar, as aves do céu, além da terra estar de luto, o que alimenta a causa por trás de tudo isso é uma estrutura religiosa idólatra, de um sacerdócio que não conhece Deus e que fomenta, que acusa, que está trabalhando não para poder trazer um ambiente de pacificado, um ambiente de harmonia, um ambiente de acolhimento, um ambiente de, de, de transformação. Então eu acho esse texto sensacional, eu acho que é um texto que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, a ausência, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje é Deus condenando, é Deus punindo, né, por causa da macumba, por causa de várias outras coisas que pessoas falaram na internet esses dias, ou é a consequência do verdadeiro pecado do homem, que é o homem querer ser Deus da sua própria vida e ultrapassar os limites que o próprio Deus construiu para viver em harmonia um com o outro, com o ambiente que está à sua volta, não é verdade? E com tudo que Deus está fazendo. Então, tipo assim, qual é a verdadeira aversão? Né? Se é uma ação direta de Deus para poder punir, para poder levar uma correção, né? Ou se é uma reação do posicionamento errado do homem frente à criação, frente a como Deus estabeleceu as coisas, Exatamente. né? Uma pessoa falou comigo esses dias, me deu um exemplo esses dias de uma resposta possível para essa pergunta que todos fazem, né? Mas por que Deus deixou que isso acontecesse no Rio Grande do Sul? E ela falou uma coisa interessante, que Deus sempre perdoa. O homem às vezes perdoa, mas a natureza nunca perdoa. Mas esse natureza muito perdoa, eu só fiz uma correção nele, porque não é que a natureza, de forma maldosa, fala assim, não, você me pediu perdão, mas eu não vou te perdoar. Não é isso. Mas é porque a natureza, ela é regras estabelecidas. Se eu tenho esse celular aqui e eu soltar, ele vai cair no chão. Lei da gravidade. A natureza não perdoa. A gravidade vai puxar. Sim. E isso tem acontecido na nossa relação com aquilo que Deus criou. Sejam os mares, sejam os rios, sejam as montanhas, sejam as florestas. Se a gente vai lá e move uma floresta de lugar, se a gente vai lá e move um deserto de lugar, se a gente vai lá e move os rios de lugar, a consequência daquilo é como se a natureza não estivesse perdoando, mas é porque a gravidade puxou para baixo. Certo. Né? Perfeito. A água, que antes ela passava e ela é absorvida por uma mata ciliar, agora a gravidade não perdoa, a água vem em uma velocidade muito maior. Exatamente. Né? Então, nós devemos de observar que não é que Deus está vindo para poder trazer uma punição. Deus estabeleceu regras no universo, como a gravidade. E o homem, ele vai fazer a sua movimentação sabendo que essas regras existem. Exato. E ele vai sofrer as consequências pela ação que ele fizer por essas regras que já estão estabelecidas, né? Sim. Então, é muito interessante a gente perceber que a reação que nós estamos tendo agora são das nossas próprias ações. Sim. Não que Deus está vindo agora e mudando de um lado para o outro, jogando de um lado para o outro para poder trazer uma punição. Mas sim a gente sofrendo as consequências da nossa mau posicionamento diante da criação dele. Exatamente. E uma coisa muito bonita, né, que você vê, né, em Minas Gerais, quando eu fui candidato a deputado federal, candidato ao Senado, o nosso planejamento estadual para as propostas para as cidades era fundamentado nas bacias hidrográficas, né? Então é muito interessante, né? Tipo assim, porque não adianta você pegar uma cidade isolada e falar assim, nós vamos fazer tal coisa, vamos fazer um tratamento, por exemplo, de esgoto, fazer um saneamento básico, vamos ajudar vocês em relação ao rio, se não tratar a bacia como um todo, né? Porque o rio que vai passar aqui, vai passar aqui, vai passar ali, né? Então, tipo assim, então agora no Rio Grande do Sul,
aconteceu exatamente isso. Não adianta que uma cidade ela tenha um bom comportamento e a outra Sim. né? Você tem que tratar a É, bacia hidrográfica daquele lugar. Existe uma regra maior do que as próprias cidades. é, E quando ali a maioria da cidade não respeitou as regras, a bacia veio e tomou tudo. sim. Né? Ela se reposicionou, ela reagiu a tudo. Olha, tem que ter vazão para uma quantidade de água que eu preciso. E se caso contrário, assim como vocês ignoraram a gente historicamente, agora a gente não tem como preservar vocês. Então a resposta Sim. ela é cruel, né, Ivan? Pela lei da física mesmo, pela lei do estabelecimento das leis naturais, Que né, Deus que criou. regem o universo, que Deus Deus criou e que ele não vai mexer nisso por causa de um capricho nosso, Não, pelo contrário. né? Pelo contrário. Pelo contrário, Ele vai nos educar exatamente. a partir disso. Então, se por um capricho nosso você pega um carro a 200 km por hora e bate no muro, você fala, poxa, Deus não preservou a pessoa que morreu Deus nesse permitiu? carro. Por que Deus permitiu, né? Pô, Deus estabeleceu as regras que estavam diante dessa cena, né? E então a pessoa que escolhe naquele momento fazer um ato desse, pode estar alcoolizado, pode estar consciente, mas se Deus fosse agir de alguma maneira nesse momento, aí seria o sobrenatural, que é uma outra coisa, uma outra discussão. Mas as regras naturais, de forma milagrosa também, vamos colocar assim que é muito poder, mas Deus estabeleceu e nós sabemos quais são elas e estamos jogando com elas. Agora, o erro é exatamente quando a gente nega, né? E é o problema do negacionismo, né? Que é negar a realidade das coisas, né? E é interessante isso que você está falando, porque exatamente é um momento, achei interessante essa colocação sua, é um momento muito interessante onde as bolhas são furadas, né? Estão sendo furadas. A bolha do negacionismo em relação à ciência, a bolha do negacionismo em relação a esse liberalismo econômico exagerado que diz que o Estado deve de ser mínimo, e a gente está vindo agora que, por mais que a gente está tendo uma mobilização muito grande, maravilhosa e linda da sociedade civil para poder ajudar o Rio Grande do Sul, as pessoas estão indo de livre e espontânea vontade, mas elas não são obrigadas a isso. Quem é obrigado a estar ali agora mitigando esse erro e que vai reconstruir essas casas e que vai ajudar o máximo possível para reconstruir a vida dessas pessoas ali é o Estado. Sim. Né? Então a gente precisa não ter um Estado obeso e não ter um Estado mínimo. Eu gosto de um termo que você usa, da gente ter um Estado suficiente, da gente ter um Estado forte no sentido de ter a condição de fazer o que tem que ser feito nesse momento ali, que é resgatar a dignidade das pessoas que precisam agora de ter o lugar novamente de morar e de viver, né? Mas se a gente tem um Estado raquítico, como alguns defendem, a gente ia depender simplesmente da iniciativa das pessoas que podem decidir por sim ou por não de ir lá ajudar as vítimas dessa tragédia? Né? Será que a gente poderia depositar a nossa maior expectativa nesse momento na decisão pessoal e individual de milhares de pessoas em ajudar ou não? Né? É uma coisa que você deixa aquelas pessoas que estão lá numa situação muito complicada. Do Estado, não. Do Estado a gente pode cobrar. Né? Mesmo que se esteja fazendo ou se não esteja fazendo, mas nós podemos cobrar desta instituição que faça. Seja as prefeituras, seja o Estado do Rio Grande do Sul, seja o governo federal, eles têm que agir. Sim. Então a importância que a gente tem de agora de rediscutir, podemos rediscutir o papel do Estado, mas sem essa conversinha fiada de um Estado mínimo, de um Estado raquítico. Sim. Né? Porque quem está conseguindo mandar porta-avião, quem está conseguindo mandar navio para lá é o Exército, helicóptero, é a FAB, é a Defesa Civil. Né? Você pode ter um helicóptero de um empresário, você pode ter um carro, um caminhão de um empresário, de uma pessoa. O Pablo Marçal falou assim, eu tô com 5 toneladas de alimento em Portugal. O avião da FAB pode buscar? Pois 20 toneladas de alimento é um caminhão-truque. Não, você mandar um avião lá... eu não sei a quantidade, pode até ser uns 50 toneladas, não sei. Não, parece que eram 20 toneladas. Eu não sei, mas ele conseguiu a doação, mas o avião tem que buscar. Pois é. Então, tipo assim, o Estado ele é necessário. Sim, ele exatamente. É necessário, ele tem que ser suficiente, ele tem que ter
a capacidade. Um estado do tamanho de Minas Gerais, 823 municípios. Se tiver uma aeronave, se não tiver um helicóptero para o governador deslocar, eu acho que o Zema abriu mão do helicóptero no começo da gestão dele. Ele falou que era um excesso e tudo mais. Uma hora dessa, e aí? Sim. Tem que ter. O Estado tem que ter, né? Estrutura para salvar o povo. Exato, Então é porque a ação nossa social, de ir lá ajudar como voluntário, de fazer um projeto social no bairro, isso é uma escolha individual maravilhosa, bonita do coração e da mente de cada um. Sim. Né? Mas ninguém é obrigado a fazer isso. Perfeito. Quem é obrigado realmente a estender a mão agora e resolver o problema dessas pessoas lá são as prefeituras, é o governo do estado, é o governo federal. Por isso nós precisamos de ter estruturas, sim, municipais, estaduais e federais, que deem conta de resolver o problema das pessoas numa tragédia como essa e também de fazer um debate muito maior que nós precisamos de fazer agora, de como ver o que nós precisamos de mudar no nosso regramento jurídico, na nossa convivência em sociedade uns com os outros, na forma como a gente está de fazer o nosso consumo, né? O nosso consumismo, nossa produção dos nossos alimentos, dos nossos bens, para que a gente não tenha momentos como esse acontecendo repentinamente cada vez mais, né? Sim. Então, essa discussão quem vai puxar também é o Estado. A sociedade tem que participar? Tem. Mas é uma função da política hoje, das câmaras de vereador, das assembleias legislativas, do nosso Congresso Federal, para poder a gente repensar onde erramos, o que temos que mudar para agora e o que temos que mudar para médio e longo prazo também, né, Cacá? Perfeito, Ivanzão. Vamos encerrar mais um nosso Arte de Servir? Vamos. Muito bom, muito bom. Conversa muito bom. de hoje. Muita coisa boa aí, galera, para vocês estarem pensando. Isso, boas pautas aí. Um pouquinho da nossa contribuição aqui. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Deus abençoe, Um pessoal. abraço. Ô, Ivanzão. Valeu. Show.